Olá! Hoje eu vou fazer essa bancada aqui, que faz parte da remodelagem do meu estúdio. Ela é retrátil. Ainda falta aqui pintar, trocar algumas coisas de lugar, mas a primeira parte, que é a bancada, já está pronta. E essa aqui não é uma bancada comum. Ela é uma bancada de madeira bem resistente, com peças bem robustas. E como o meu espaço é pequeno, eu fiz um pequeno detalhezinho nela. Nessa parte aqui, ó, ela é retrátil, ou seja, eu posso fechar os dois pés dela e ela abaixar, e aí eu continuo com o corredor aqui lateral para passar, ou eu posso subir ela de volta, botar os pés no lugar e ela passa a ser uma bancada bem resistente para eu conseguir construir aqui em cima para fazer vídeo para você. E já vou lembrando de curtir esse vídeo caso tenha gostado da ideia. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os arquivos 3D SketchUp Fusion que eu usei para fazer a mesa, então você pode fazer a sua própria mesa, mostrando como que encaixa aqui os pés, tem uns esqueminhas ali que vão um pouquinho para fora e tal. Então vamos pro vídeo porque tem bastante trabalho para fazer. Bom, um dos primeiros problemas é ter que carregar todo esse material para cima morando em apartamento. E logo em seguida, como qualquer obra dentro de um espaço pequeno, a gente tem que limpar toda a bagulhada para poder facilitar a vida. Então, a primeira coisa que eu fiz foi separar todas as peças de 20 por 70 que vão compor a estrutura da mesa. Os mais observadores vão perceber que eu estou usando uma serra de mármore para cortar madeira. Isso não é muito recomendável, porque normalmente a serra de mármore gira em torno de 12, 13 mil rotações por minuto, enquanto uma serra de madeira gira ali em torno de 6, 7 mil rotações por minuto. Então é um pouco perigoso usar um disco de madeira numa serra de mármore. Mas era a serra que eu tinha, eu acabei usando ela mesmo, mas eu não recomendo que você faça isso em casa, viu? Já as peças maiores, que vão fazer os pés dela, que tem 40 por 90, eu cortei lá embaixo na garagem, porque é um caibro gigante, uma peça pesada, e subir pela escada não ia ser uma boa ideia. E depois eu lixei todas as peças enquanto estava desmontado, porque é mais fácil lixar elas soltas do que lixar a mesa depois toda montada. E normalmente a madeira, quando vem da madeireira, ela não tá bem lisinha, ela só passa na plana, mas ainda continua soltando farpa e tal, e aí não é legal, já é mais fácil resolver isso agora. E agora chegou a hora de montar as pernas da minha mesa. Todas as partes eu vou colar e parafusar para evitar que quando fique mais velha a mesa não comece a fazer nheca, e a cola vai evitar que isso aconteça. E aqui eu já começo aquele processo de todos os furos que eu colocar parafuso, eu vou fazer antes um furo, porque se parafuso muito na extremidade, a chance de rachar é muito grande a madeira. E agora chegou a hora de salar a primeira longarina. Normalmente a gente usa um grampo bem grande para segurar a peça no lugar antes de furar e parafusar, mas eu vou confiar nas minhas mãos mesmo, que eu acho que deve ser o suficiente. E depois de colocar o primeiro parafuso, ele mesmo já serve de grampo para manter a madeira no lugar. Legal também é toda vez que colocar um parafuso, apertar bem ele contra a madeira para ela ficar bem ajustada, bem certinha, que senão pode ficar uma folga entre as duas peças. E aí depois que eu já tenho um lado montado é mais fácil, porque daí já serve de apoio para o outro lado também. E agora é só encaixar todas as longarinas, as transversinas no lugar e eu vou ter a minha mesa prontinha. Eu acabei fazendo uma besteira aqui e essas peças aqui, ó, deveriam estar nessa direção e não nessa que eu coloquei aqui. E aí quando eu medi a distância daqui até aqui, que são 700 milímetros, acabou que essas peças ficaram uma mais perto da outra. Então sobrou muito aqui, ó. Isso aqui eu comecei a desconfiar que estava estranho, estava muito grande. Então eu vou reduzir essa peça aqui para voltar no tamanho que ela tem que ser final. E aí muito provavelmente eu também vou ter que cortar as chapas para elas poderem ficar menores. Eu acho que é mais fácil eu cortar a chapa do que desmontar essas 4 pernas aqui e parafusar elas tudo de novo. Então eu vou seguir o projeto desse jeito mesmo. E aí eu ajusto, refilo só o pedacinho de chapa que faltar lá para continuar o projeto. Vamos lá que ainda falta coisa para parafusar. E por fim, então, cortar as pontas que eu tinha falado antes, que tinha ficado sobrando. E eu acho que com isso eu termino os pés da parte principal da mesa. E finalmente cheguei na colocação do tampo. Eu já vou deixar ele parafusado e colocado no local, porque afinal de contas isso aqui já é uma bancada que já dá para ser usada, né? E aí eu não preciso mais montar e cortar as coisas no chão e terminar de arrombar com a minha coluna. E para fixar o tampo na mesa, eu vou usar essas cantoneiras comunzinhas de prateleira que são baratinhas e vende em qualquer loja de ferragem. E agora chegou a hora de montar os pés da parte retrátil da mesa. Mas antes eu vou marcar nos pés a posição de cada uma dessas 3 transversinas, porque é nelas que eu vou colocar as 2
dobradiças para fazer a articulação das peças. E vou montar agora a perna articulada da mesa. E aqui é interessante prestar atenção em uma coisa. Quando eu montei a primeira vez, eu coloquei essas transversinas por cima das colunas, que são os pés da mesa. Depois eu me dei por conta que elas deveriam ser colocadas por baixo para poder funcionar a articulação. Então presta atenção nas peças para não fazer que nem eu colar tudo, parafusar tudo, depois ter que soltar e refazer a porcaria da peça. E também é importante prestar atenção para ver se a distância do pé da mesa até a ponta da transversina estão todas iguais, porque senão na hora de colocar as dobradiças lá, vai ficar uma mais para frente, uma mais para trás, e isso vai dar problema para poder funcionar a peça, né? E chegou a hora de testar para ver se os pés ficam bem encaixados na mesa. Aparentemente a posição das transversinas do pé ficaram bem alinhadas com as longarinas da mesa, e também todas bem certinhas, rentes ali, não ficou uma ponta para fora nem nada. Eu acho que vai dar boa, é só botar dobradiça e a coisa vai ficar suave. E agora eu vou instalar a dobradiça na transversina da perna da mesa. Uma coisa que tem que prestar atenção é que todos os pinos da dobradiça fiquem virados para cima quando a perna estiver instalada. E eu instalei também a dobradiça rente à ponta da madeira. Eu usei um toquinho de gabarito para ficar bem certinho, porque ela nunca vai ficar aberta a 180 graus. Ela só vai abrir de 0 até 90, então não faz sentido eu colocar no meio do pino, senão quando tiver aberta a perna vai ficar uma folga entre a longarina da mesa e a transversina do pé da mesa. Eu espero que essa altura do vídeo você já sabe diferenciar longarina de transversina. Se você ainda não está muito ligado, as longarinas são as maiores que tem lá na minha mesa e as transversinas as menores. Já no caso da perna articulada, a transversina acaba se tornando uma longarina depois que a mesa está aberta, porque ela se alinha com as longarinas. Mas quando a mesa está fechada, a transversina se alinha com as transversinas. Então essa pode ficar um pouco confusa porque ela troca de nome dependendo da posição que ela está, né? Mas eu vou sempre me referir a ela como transversina para facilitar. E agora eu vou começar a instalação da perna na parte principal da mesa. Eu vou começar colocando um parafuso no meio da dobradiça para poder segurar a peça no lugar e facilitar na hora de colocar os outros. Mas eu tive um pequeno problema. Quando eu fui colocar esse parafuso central na mesa, ele acabou acertando o outro parafuso que está segurando a longarina lateral no pé da mesa. Então eu acabei tendo que remover os 3 parafusos laterais da mesa, porque senão eu tenho que escolher, ou eu boto a dobradiça ou eu boto parafuso, então o parafuso tem que sair. E aí depois de removido os 3 parafusos, aí deu para instalar a dobradiça certinho no lugar, sem problema nenhum. A dobradiça é ligeiramente maior que a peça, mas vai ficar sobrando um pouquinho, não chega a incomodar muito não. Afinal de contas isso aqui é uma bancada, não é uma mesa para colocar na sala de estar, então não pode ter tanta frescura também, né? Tcharam! Primeira perna instalada com sucesso, ela entra e sai. Agora é só instalar a segunda perna. E a instalação da segunda perna não tem segredo nenhum, ela é feita exatamente da mesma forma que a primeira. A diferença é que vai ser parafusada naquela parte que se sobressai um pouquinho da longarina, que ela existe exatamente para quando uma das pernas estiver fechada, a outra vira e abraçar por cima. E começaram a aparecer os primeiros problemas. Eu não contei com a espessura da dobradiça na hora de desenhar o projeto, então eu vou ter que remover um pouquinho de material ali da ponta da transversina, porque ela está batendo exatamente na dobradiça que tem do outro lado. E pronto, problema resolvido, já não está mais enroscando ali no dobradiça de baixo. E agora chegou a grande hora de instalar o tampo auxiliar. Uma coisa interessante é que os veios da madeira ficaram bem marcadinhos ali, ó. Então quando tiver montada, minha mesa vai aparecer toda de uma tábua só. Então a primeira parte que eu vou fazer é marcar onde eu vou colocar as dobradiças nas duas extremidades, tanto da mesa fixa como da mesa auxiliar. E aqui é muito importante que fique bem certinho, bem marcado e bem apertado para o sistema todo funcionar bem, né? Não abrir com folga e tal. E eu já estou prevendo um pequeno problema. Eu fiz as transversinas dos pés auxiliares ali, que vão abrir e fechar, bem alinhados, bem rentes à parte de baixo do tampo. Só que eu vou ter que colocar dobradiças, e as dobradiças têm aquela espessura do pino, o mesmo problema que eu tive que desbastar lá embaixo no pé da mesa. Então isso vai dar mais um probleminha para eu ter que corrigir depois, mais para frente. Então fica ligado que vai dar um trabalhinho extra aí depois. Para ter certeza que o meu tampo vai ficar bem justinho na hora de colocar as dobradiças, eu vou usar esses elásticos, tensor de moto, para deixar as peças bem unidas uma na outra antes de colocar a dobradiça. E finalmente prender a dobradiça por baixo da mesa. E aqui vai aparecer aquele probleminha que eu falei antes. Olha ali, ó, a dobradiça enroscou em cima. Então eu vou ter que desbastar um pouco aquela transversina ali em cima, porque ó, sequer fecha esse negócio. E isso é um probleminha um pouco sério.
Para resolver esse problema dá para usar um formão, mas eu resolvi usar Dremel, que acho que é um pouquinho mais porreta na hora de resolver esse problema, né? E pronto, problema resolvido, terminei a mesa. Esses pequenos ajustes que eu estou fazendo na mesa eu já vou alterar lá no projeto 3D. Para quem quiser fazer ou tentar fazer a mesa, já sabe o que está por vir. E vamos testar como é que ficou a articulação? O tampo vai subir, puxa o pé de dentro e empurra o pé de fora. E pronto, agora a bancada fica grande. Dá só uma olhada, ó. Coisa linda! E agora eu vou marcar aquela pontinha que deu na diferença dos pés para remover do tampo e cortar. E a mesma coisa eu vou ter que fazer nas prateleiras que eu vou montar agora. Só antes de montar as prateleiras eu vou passar aqui uma lixinha 80 e depois uma lixinha acho que 200, 200 e pouco, só para deixar a superfície limpa e aí só recortar as prateleiras e pronto. No caso das prateleiras eu vou ter que tirar aquele mesmo excesso que eu tirei do tampo, exatamente a mesma coisa, e fazer os recortes com a tico-tico em casa ou com o serrote, porque esses detalhezinhos não vêm lá da fábrica, obviamente. E aí só encaixar na mesa e fechou, finalmente! E agora eu vou testar para ver se a prateleira encaixa no lugar. Infelizmente eu tive que tirar umas longarinas fora, porque não estava dando jeito de colocar a prateleira no local. Mas não tem problema, é só passar cola, colocar lá de volta e tudo tranquilo. Prateleira instalada, tudo certo, bora para outra prateleira. Segunda prateleira instalada com sucesso, afinal de contas ela é um clone da de baixo. Agora é só colar de novo a longarina no lugar, colocar os seus parafusos e deu. E terminei finalmente a minha mesa. Espero que você tenha gostado desse projeto. É um projeto bem interessante, principalmente para você que tem apartamento pequeno, não tem muito espaço em casa. Então esse corredorzinho aqui do lado pode ser a solução. Caso você queira virar um youtuber também, olha aí, ó. Se você gostou desse vídeo, aproveita e curte aqui embaixo para dar aquela força. E se não for inscrito no canal, aproveita e se inscreva no canal. Eu vou deixar essa plaquinha aqui para você não se esquecer de se inscrever e também de ligar as notificações, ou seja, clicar naquele sininho que tem ali embaixo. Eu vou ficando por aqui. E segue lá no Instagram também, que lá eu boto uns vídeos do que eu tô fazendo, o que eu vou fazer, algumas fotografias, caso você tenha Instagram e goste de seguir as coisas por lá também. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!